Boas. Neste vídeo eu quero falar acerca do racionalismo e do empirismo, dando algumas referências históricas. Pronto, isto é uma questão da gnoseologia, da epistemologia, da teoria do conhecimento. Essas questões apareceram cada uma a seu tempo, pois há desde Platão e de Sócrates, apesar de não se usar os termos que depois começaram a usar, se colocava a questão acerca da origem do conhecimento, por exemplo. E basicamente com a filosofia moderna, depois do Renascimento, de um lado criou-se uma corrente racionalista, essencialmente por parte dos matemáticos, como Descartes, Spinoza, Leibniz, e do outro lado, principalmente por parte dos britânicos, como Francis Bacon, Berkeley, John Locke, David Hume, por exemplo, surge o empirismo. Desenvolve-se essencialmente a ideia, enquanto teoria do conhecimento, a filosofia é empirista. Claro que já os estoicos falavam, mesmo que de forma indireta, acerca disso, tanto por parte dos empiristas e depois por parte dos racionalistas temos como origem dessa reflexão Platão e Sócrates, por exemplo. E agora vamos fazer uma pequena reflexão acerca de uma, depois acerca de outra e depois acerca de um filósofo que de uma maneira ou de outra veio resolver essas grandes questões que são a origem do conhecimento. Então, por parte dos racionalistas, por exemplo, refletiu-se muito acerca da questão de seria através da razão, seria através da lógica, do intelecto que se organizaria as coisas, em termos das ideias, no sentido de se perceber se algo é racional ou não, se algo se fundamenta ou não. Seria a própria razão que fundamentaria as coisas, mesmo as experiências. E aí discutia-se os pensamentos seriam, se a razão seria inata ou não. O conhecimento seria essencialmente a priori, e tudo com base na dedução, com base na argumentação, na lógica. E tudo isto pensando a origem do conhecimento, por exemplo. E por parte dos empiristas, seria tudo mais por base da indução. A questão da indução é fundamental em termos de perceber a origem do conhecimento. A origem do conhecimento seria então a experiência, e só a partir da experiência, das sensações e depois das reflexões, algo mais interno, é que se poderia formar o conhecimento. Então, já com John Locke e não só, a ideia da tábua rasa, que a mente humana seria uma tábua rasa, ou seria como se fosse uma tábua rasa, e depois através da experiência ir-se construindo o conhecimento, em que a base seria sempre a experiência, a indução do particular para o geral, dos acontecimentos em particular para o conhecimento no sentido geral, para as ideias no sentido geral. Então nós temos, por um lado, os racionalistas, que a origem do conhecimento seria a razão, por si mesma. Numa forma de pensar mais a priorística, mais relativa a priori, à dedução. Depois criar-se-iam os critérios de validade universal, da necessidade, universal aquilo que é para todos, porque se seria racional teria de ser universal, porque a razão por si só sustentaria. A questão da necessidade, aquilo que é necessário é de uma maneira, não podendo ser de outra. E a questão dos empiristas é uma questão muito diferente, porque a origem do conhecimento seria sempre, de uma maneira ou de outra, a experiência. E não necessariamente o intelecto, a lógica e toda essa forma de organizar as coisas. Então, por um lado temos os empiristas, ou os racionalistas, neste caso, e por outro lado temos os empiristas, essencialmente britânicos. Até que aparece Kant, e com o seu trabalho acerca dos juízos sintéticos a priori. Então, a questão do a priori seria a questão da racionalidade, por exemplo, ou do racionalismo, da analiticidade racional, por exemplo. E por outro lado, o sintético seria a síntese da experiência, da referência empírica, da empiricidade. E foi ele o primeiro, de uma maneira ou de outra, a sistematizar e a resolver a questão, esse grande duelo que existia, entre aspas, entre os racionalistas e empiristas. Até para os juízes sintéticos a priori seriam para justificar a própria ciência. Por um lado, temos juízes que são puramente analíticos, que o todo é maior do que a parte, por exemplo,
é um juízo essencialmente analítico e, por outro lado, temos juízos sintéticos como o calor dilata os corpos, que é através da experiência que uma pessoa chega a essa ideia, a essa conclusão. Uma pessoa percebe que, tanto pelo lado racionalista como pelo lado empirista, há verdades, há questões importantes. Uma pessoa percebe que alguns conhecimentos são essencialmente teoréticos, são essencialmente racionais, ou partem essencialmente de juízos analíticos, são independentes da experiência, e por outro lado nós temos conhecimentos puramente empíricos, que a origem é puramente sintética, puramente a posteriori. E a partir daí deixou-se colocar tão fortemente esse duelo quase entre a luta entre aspas, entre empiristas e entre racionalistas em relação à origem do conhecimento no sentido geral. Esta é a questão da epistemologia, do conhecimento fundamentado, da gnoseologia, onde se pensa a relação, a eterna relação entre sujeito e objeto, e na possibilidade do sujeito conhecer parcialmente ou totalmente o objeto sobre o qual está a pensar. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão ou referenciação, entre aspas, histórica acerca do racionalismo, empirismo e criticismo, o racionalismo crítico de Kant. Se gostarem deste vídeo, ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem. Tenho de dizer isto no final de todos os vídeos, que é para fazer o canal do YouTube crescer, que ele é muito recente. Portanto, cumprimentos filosóficos.